Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos numa sexta-feira, né, gente? Nossa Senhora. Sextou e eu hoje só pude chegar até vocês agora à tarde, tá? Mas o importante é que estamos juntos, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti um vídeo fazia tempo que ele não aparecia, né? Do Juliano Gomes, o filho da Mulher do Mel, onde ele estava junto com a mãe e mais uma amiga, né? Mas ele primeiro mostrou indo com a mãe. Primeiro ele mostrou o estrago, que ele chama até como estrago mesmo, foi o que ele colocou, né, no vídeo, título, ajeitando o estrago. Esse estrago quem fez foi ele próprio, né, gente? Todo mundo sabe disso, quem acompanha esse canal do Juliano sabe, né, que foi ele próprio, tendo as crises, né, que ele tem problemas psicológicos. Ele botou aqui, deixa eu ver aqui como é que foi o, o título, né, do vídeo o mais recente que ele fez. Ele fez outro depois, mas eu não assisti, tá? O mais recente que eu assisti dele foi Tentando Arrumar o Estrago, né, que fiz. Porque ele também sabe que foi ele que fez, né? Será que vai dar certo com Nanda Mel, que é a mãe dele? Todo mundo também sabe. Gente, a parede, né? Tava parecendo... Sabe aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos, quando fazem, né? Os estragos nas paredes, que é comum, tem as fases que quer escrever, escreve na parede, risca a parede, rabisca a parede, essas coisas todas. Né? Quem teve filhos e tem netos sabe tudo que... essas fases que passam, né? Mas ele é um adulto já, né? Mas como ele é cheio de problemas psicológicos, todo mundo também sabe disso, não é? Tem várias crises, vários surtos, que eu não chamo nem de crise, né, gente? É mais um surto que ele tem, infelizmente, né, pessoal? É bem triste a gente ver, mas é a realidade. E eu sempre disse isso aqui, vou repetir, que eu acho que tudo isso que o Juliano passa, né, é porque ele não foi tratado na infância, porque às vezes, gente, começa a criança, o adolescente, começa com alguns distúrbios, com algumas síndromes, né, cada um a sua forma, e a mãe, que no caso ele foi criado com a mãe, né, não foi com os pais, né, os dois. Vamos baixar aqui um pouquinho pra gente. Então, o que é que eu penso, né? Eu penso que por conta disso, o microfone está lá para dentro. O que eu penso disso? Eu acho que por conta de não ter sido tratado, às vezes, os pais se negam a aceitar o problema que os filhos têm. Leva para o lado de que é uma birra, de que como é que eu posso falar? Dependendo das fases, das idades, né? É porque quer desafiar os pais, quer ter, né? São mimos, são mimados, enfim, cada um dá um nome, né? Isso é birra, é porque a criança, principalmente filho único, né? Que é no caso do Juliano, você mima demais, né? Eu já ouvi muito isso, porque vó, todo mundo sabe que tem a fama, embora a gente procure dar o nosso melhor, tem a fama de que estraga os netos, né? Porque vó realmente não foi... O certo não é vó criar neto, sim dar um suporte quando necessário, mas devido aos nossos filhos terem que trabalhar para poder sustentar a família, a gente que é vó, para não deixar os nossos netos, eu pelo menos penso assim, a gente abdica até de muitas coisas nas nossas vidas. Eu mesmo saí do meu trabalho, que eu sempre trabalhei fora, para cuidar das minhas netas quando as minhas filhas engravidaram. Por isso mesmo eu demorei um pouco mais a me aposentar. Mas para mim, né, eu paguei 1 ano e 10 meses de INSS autônomo para poder ter direito, né? Porque eu parei no meio do caminho, entendeu? Não continuei trabalhando por conta que foi uma decisão minha, junto com as minhas filhas, para eu não deixar, não queria deixar minhas netas com estranhos, tá? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente fica com medo. E eu nunca me arrependi dessa minha decisão, tá?
Estou aqui, aposentada, graças a Deus, demorou um pouquinho, mas consegui, e minhas netas foram criadas comigo, com muito amor, com muito carinho, e estão muito bem, graças a Deus, né? Eu digo isso porque nem agora, depois de adulto, que a gente sabe todos os problemas que ele tem, nem ele e nem a mãe fazem um tratamento psicológico, né? A gente sabe disso. Ele toma um medicamento, mas não é acompanhado como deve ser, gente. O Juliano, ele precisa ser acompanhado por psicólogos e psiquiatra, fazer as terapias direitinho, levar o tratamento a sério, coisa que ele não faz. A mãe também deveria fazer a mesma coisa, tá? E tomar as medicações passadas pelo psiquiatra direitinho também, e abdicar totalmente do álcool. E não é isso que a gente vê. Nesse vídeo, onde ele estava indo comprar as tintas com a mãe para consertar o estrago que ele fez nas paredes do apartamento deles, ele parou aí num lugar lá e mostrou tomando uma cervejinha. Quer dizer, eles não conseguem, nem mãe nem filho, parar, entendeu? De consumir o álcool. Gente, não pode. Tratamento psicológico, principalmente quando o psiquiatra passa medicamentos, né? Que chama-se medicamento tarja preta, que são remédios controlados, que só são comprados com receitas específicas, todo mundo sabe disso. Não pode misturar este tipo de medicamento com álcool. E ele sempre fez isso, e a mãe também. Então, por isso que eles têm, vez ou outra, esses surtos, não é? Porque eles preferem viver dessa forma do que se tratarem. Gente, é um rapaz jovem, né? Um rapaz que tem um futuro inteiro pela frente. A mãe também, a mãe, nossa, o canal com mais de 3 milhões de inscritos, não é para todo mundo ter esse tipo de, esse tanto, né, de inscritos, ainda mais hoje em dia está muito difícil. As visualizações dela eram bombando, ultrapassou até a própria irmã, que foi quem deu uma força a ela no início, a Mara Caprio, mas ela não soube valorizar. Por quê? Porque se entregou ao vício, a verdade é essa, muita gente não gosta de ouvir isso, muito menos eles, né? Mas a verdade é essa. Gente, o vício leva qualquer um para essa jeta, seja qualquer vício, álcool, substâncias ilícitas, jogos. Por isso eu sou tão contra a divulgação de jogos de azar. Porque induz, por mais que as pessoas digam, compra quem quer, joga quem quer, o influenciador digital ele tem o poder de induzir você aí para o caminho errado. Qualquer pessoa também induz. Eu paro e penso, às vezes eu tenho pena, sabe, da vida que esse menino teve. Eu só imagino, né? Porque a família sempre falou que a mãe dele, né, que é a mulher do mel, então eu gosto demais de chamar ela de mulher do mel do que da Nanda Mel, tá? É uma escolha minha, mas não é que eu seja proibida, não, é que eu gosto mais. Né? A mulher do mel, ela toda a vida, a própria família, e ela mesmo sempre admitiu que sempre ela tomou uma cervejinha. Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte, tomar uma cervejinha socialmente, um drink, nada demais. Mas a pessoa, quando passa a consumir o álcool em excesso, sempre, diariamente, aí já se torna um tipo de alcoolismo. O alcoolismo ele tem vários níveis, entende? Do mais brando ao mais alto nível. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu pesquisei, tá? Não estou aqui falando besteira, não. E também já assisti vários documentários sobre isso, aqui mesmo na internet e na televisão. Então, se ele foi crescendo, a criança vai crescendo num ambiente que vê a mãe se embriagar todo o tempo, né? Porque uma coisa é você tomar, como eu falei, um drink ou uma cervejinha e pronto, acabou. E levar uma vida normal. E outra é você ver a sua mãe, acredito eu que foi o caso dele, bêbada, sempre. É um exemplo que ele seguiu. Eu tenho uma conhecida que ela falou para mim assim, por que que os filhos não seguem os bons exemplos dos pais, só os ruins? Né? Eu concordo com isso. Por que não segue os bons exemplos? Às vezes os pais não bebem, os filhos bebem. Às vezes os pais não fumam, os filhos fumam. Às vezes os pais são trabalhadores, os filhos são preguiçosos. Não é? Não é assim que funciona? Gente, primeiro que o mundo hoje está diferente da época passada dos nossos avós, dos nossos pais, até do meu hoje. O mundo está muito diferente da faixa etária que eu tive, né? Outra geração. Eu tenho praticamente 65 anos. Então, foi uma outra geração, foi uma geração mais saudável. Hoje em dia, até por conta da tecnologia, né?
tudo as crianças aprendem mais rápido, se influenciam mais rápido. Eu digo isso porque eu tenho netas. Eu tenho neta adulta, de 21 anos, tenho neta adolescente, de 17, e tenho neta criança, de 8 anos. Então, eu tenho as fases todas que as minhas netas passaram, e eu criei todas três. Né? Não criei, ajudei a criar, porque elas têm pai e mãe. Mas eu, vovó, aqui, ajudou a criar as três. Né? E estou aqui terminando com o Laricinha, que espero que fique por ela mesmo, que tá bom, tá de bom tamanho já, mas a gente nunca sabe, né? Enfim. Então, gente, o que é que eu penso isso? Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. O mundo já está tão, com os valores tão trocados, né? O certo virou errado, o errado virou certo, filhos querendo liberdade em excesso, acha que tem que ter mais liberdade, e os pais não tendo muito tempo para acompanhar, porque tem que trabalhar muito, né? As coisas tudo muito caro, e tem que, para poder dar uma vida melhor, uma vida digna aos seus filhos, trabalham muito, né? Então, se não tiver um suporte, como os avós, por exemplo, como as minhas filhas têm, mas tem que não tenha, fica complicado. Até onde eu sei, o Juliano foi criado também pelos avós, porque a mãe dele sempre trabalhou em casa vendendo, fazendo, né, os salgados e vendendo de porta em porta. Mas tinha o horário que ela tinha que sair, né? Eu acho que de tanto ela correr atrás, né, para criar o filho dela, ela criou ele sozinha, até onde eu sei, e ela não pode não ter percebido a necessidade dele ser cuidado quando ele era criança psicologicamente, né? A avó, que no caso é a mãe dela, da mulher do meio, pode não ter percebido devido também a ser uma senhora já com problema de saúde. Enfim, ninguém da família deve ter percebido, ou se percebeu, achou que não era nada, que com o tempo passa e não procurou ajuda. Então hoje ele se tornou um adulto cheio de problemas aí, gente. Tudo tem um começo. Tanto é que os próprios psicólogos, quando ele vai tratar uma pessoa, seja o problema que seja, ele fala tanto com o paciente como com a família do paciente. No caso, eu digo isso porque quando eu levei Laricinha para fazer a terapia, foi assim. Primeiro ele falou com ela sozinha, depois falou comigo, depois falou com o pai, depois falou com a mãe. Um apurado familiar, como é a criação dela, até o nascimento dela, como foi a gestação, como foi o parto, tudo isso. Os psicólogos pedem, né, para falar com os pais, para saber de tudo isso, para poder saberem como vai ajudar a criança. Eu já expliquei isso para vocês, que eu pensava que Larissa, por ser muito reservada, muito tímida, não interagia com todo mundo, eu achava que ela era autista. Então eu fiquei, e minha filha ficava assim, meia que, não, mamãe, não é disso que eu digo, olha, vamos fazer uma coisa, vamos levar ela para fazer a consulta com o neuropediatra, porque aí se for, tudo bem, a gente trata, e se não for, também a gente fica sabendo, mas a gente tem que saber, porque normal não é. Quem cuidava dela era eu e eu sabia. E levamos, graças a Deus, né? A neuropediatra disse que não, que ela não tinha autismo nenhum, mas ela tinha uma tal de fobia social, que eu não sabia nem que existia isso. E Laricinha até hoje faz terapia, melhorou, nossa, 99,9%. Hoje Laricinha interage com todo mundo, vocês veem. Se eu deixar, ela quer até conduzir a minha live, mas antes era bem reservada. Mas eu observei. A mãe não ia observar, porque a mãe sai de manhã, chega de noite. Se deixasse com a babá, por exemplo, talvez ela nem observasse, nem o pai. Mas eu que sou vó, a gente que é vó, que tem, né, aquele amor pelos nossos netos, a gente observa, a gente quer o melhor deles. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem o privilégio de deixar seus filhos com os avós, não é verdade? E, no caso, o Juliano foi criado dentro da casa dos avós, mas os avós talvez já fossem de uma certa idade, quando ele era pequeno, não observaram, enfim, alguma coisa, para ele hoje ter se tornado esse adulto assim. E vendo o exemplo da mãe, entendeu? Porque ela disse com a própria boca dela que sempre ela tomou a cerveja dela. Só que eu imaginava, quando ela dizia isso, que era uma cervejinha assim no final de semana, um feriado, entendeu? Mas não, a gente começou a perceber que não é bem assim, que não tem limite, que o vício é grande. E deve ter começado com o exemplo da mãe e o filho absorveu. Essa é a minha opinião, tá, gente? O filho absorveu o exemplo da mãe e também se tornou, não é? Entrou no vício, vamos dizer assim, da mãe. E agora para sair é difícil, porque eles não querem parar. Eles não querem tratar o vício, porque primeiro, agora, no estágio em que os dois estão, eles têm que primeiro tratar o vício, para depois tratar o psicológico. Entende? Porque não adianta eles tratarem o psicológico e não tratar o vício, porque eles vão misturar como eles fazem. Mistura o remédio
controlado com o álcool. Aí dá no que dá, que a gente vê lives, os dois embriagados e tantas outras coisas que vocês já viram aí, né, gente? Não estou mentindo, não estou criando, estou levantando falso. E também, não acho isso bom. Eu sempre gostei do trabalho da Nanda, sempre acompanhei o trabalho dela, da Mulher do Mel, desculpa aí que eu gosto de chamar assim, mas tudo bem. Né, o nome do canal dela é esse. Ela até gosta de ser chamada de Fernanda, mas o nome dela não é esse, também todo mundo sabe, mas a gente tem que respeitar, cada um, né, coloca o nome do canal do jeito que quer, tem uns nomes artísticos e tá tudo certo. E aí, não é uma questão, muita gente diz, porque tá falando fofoqueira. Não, gente. Eu sou uma pessoa já de uma meia idade, ela tá na fase ainda dos seus 40 e poucos anos, ela é jovem ainda, uma senhora ainda, uma jovem senhora, vamos dizer assim, ele também é um jovem de 20 e poucos anos, e é lamentável a gente ver o estado em que eles já se apresentaram aqui, em várias redes sociais, não só aqui no YouTube, como no Instagram, como na Pretinha, enfim, gente. A Pretinha, gente, para quem não sabe, é o TikTok. Então, eles já se apresentaram em estado deplorável em todas essas redes sociais, e é muito lamentável. Eu não acho legal. Tá? Eu queria muito que ele se recuperasse. Quando eu vi esse vídeo do Juliano, né, eu fui notificada, abri para ver, eu fiquei feliz. Mas quando ele mostrou tomando uma cerveja, comendo um salgado e depois tomando cerveja, eu digo, gente, continua da mesma forma, infelizmente. Eu fiquei bem triste, porque eu achei que realmente, depois de tudo que aconteceu com ele disse que ainda vai fazer um vídeo, né, contando sobre o que ele fez com ele próprio, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou. E eu fiquei entristecida, sim, porque eu vi que continuam tudo da mesma forma. Eles só estão sem gravar a forma que eles ficam pós-bebedeira, né? E eu acho que eles fazem muito certo. Para quem está gravando? Isso é horrível, é o fundo do poço. E eu gostaria muito que eles procurassem um tratamento, tá certo? Eu tenho certeza que eles conseguiriam, porque é uma doença, mas é uma doença que, se você quiser, você sai dela. Todo vício, se você quiser, você consegue sair assim você queira. Eu digo isso porque eu fui viciada em cigarro. Eu já falei essa minha história para vocês. E fazem 14 anos que, graças a Deus, deixei de ser fumante. Foi fácil? Não. É muito difícil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Então, eu gostaria muito que tanto a mãe como o filho procurassem essa ajuda. Graças a Deus, eu consegui sair do vício do cigarro sem ajuda de remédio, de terapia, nada. Saí porque tive um problema de saúde também, como eu expliquei para vocês, muito sério. E o médico falou para mim que me aconselhava a deixar de fumar para que eu não tivesse outros problemas mais sérios ainda, né? Até hoje eu colho consequências pelos anos de fumante que fui. E eu tive força de vontade, que queria viver mais tempo e quero, né, terminar de cuidar das minhas netas. Quando eu deixei o cigarro, eu não tinha nem Laricinha como neta ainda, né? Só tinha 2 netas. Então, Laricinha veio ao mundo. Se eu não tivesse deixado, talvez eu nem tivesse visto a minha terceira neta nascer. Então, a gente tem que pensar sempre nas pessoas que a gente ama, para a gente se cuidar e ter a condição de viver mais anos aqui na Terra, né? Mas, no caso deles, parece que eles não têm, sabe, uma razão de viver. O menino não faz nada. O menino que eu falo porque é jovem, mas é um rapaz já. Não estuda. Não trabalha, não tem uma perspectiva de vida, entendeu? Gente, a melhor coisa do mundo é você acordar e saber o que você vai fazer. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu estudo e ir atrás dos seus sonhos, realizar seus sonhos. Não. Se acomodado ganhando muito dinheiro aqui na plataforma, que ganharam, todo mundo sabe disso, e ainda ganham alguma coisa, não mais como era, né, por conta de todos esses problemas, eles, né, principalmente a mãe, tem um canal muito, muito grande, e tem a sorte, os dois, de terem inscritos fiéis, que sempre estão lá. O que eles gravarem, os inscritos chegam junto e dão boas visualizações, e, consequentemente, no final do mês, eles ganham o dinheirinho deles para se manterem. Mas, do jeito que eles estão indo, sem procurar tratamento para ficarem bom e voltar à ativa, porque ele diz, eu estou voltando, o que é que vocês acham de voltar a fazer vídeo? Todo mundo acha ótimo, todo mundo quer que você saia dessa, quer que você volte a gravar seus vídeos, quer que você e sua mãe, né, os dois, porque tem que ser tratamento para os dois, porque eles dois vivem os dois juntos. Então, se um quiser, o outro não quiser, não vai dar certo. Tem que ser os dois. Vocês se cuidem, procurem um tratamento, que vocês vão sair dessa, gente. Vocês vão ver, vocês vão parar um dia e dizer assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi fazendo o que não devia.
entende? Eu digo isso porque eu, quando deixei de fumar, que eu consegui, né? Eu parei para mim mesmo e pensei, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo acabando com a minha própria saúde, né? A gente, quando deixa o vício, a gente chega a esse nível de perguntar para a gente mesmo o porquê de tanto tempo perdido. E vocês são muito jovens, gente. Pensem nisso, os dois, tá? Não desejo nada de mal para nenhum de vocês. Quando eu chego aqui fazendo minhas críticas, não é com o intuito de destruir ninguém, nem destruir o canal de ninguém. Só que o meu trabalho é esse. Sou uma resenhista, fofoqueira, comentarista, como queiram chamar. E eu assisto os vídeos que vocês mesmos postam e chego aqui e dou a minha opinião. Tá bom? Então é isso, gente, que eu tenho para falar sobre esse novo vídeo que assisti. Eu sei que ele já postou outro vídeo, mas eu ainda não assisti. E a parede ficou muito linda, gostei, uma cor muito bonita que ele escolheu, um roxinho clarinho. A mãe parece que ia pintar outra parede de verde, um verde que ela disse que gosta muito, enfim. Ficou bonito, eu achei. Mas para vocês verem ao nível que chegou o surto e as crises que o Juliano tinha, né? Não sei hoje se ele continua tendo, mas espero que ele melhore. Vá procurar ajuda, porque se não procurar não vai melhorar não. Mas pelo que eu vi, tomando cerveja tá difícil, né, gente? Mas quem sabe ele cai em si e para. Deixa o álcool de lado e vai se cuidar, né? Ainda há tempo. É só os dois quererem, mãe e filho, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui a vocês que muita gente aí, graças a Deus, o pessoal gostou dessa... Nunca tinha pintado essa cor de tinta, tá? Mas o pessoal gostou, muita gente perguntando. Eu vou mostrar a vocês essa tinta aqui, ó. Tá? Essa tinta aqui que eu uso. Tô ganhando nada para fazer propaganda não, tá, gente? Estou só respondendo as minhas inscritas que perguntaram, tá? No comentário. É Bordeaux Profundo 366. E a tinta é da Vela Soft Color sem amônia, tá? Porque não prejudica tanto, né? Não é que não prejudique, tá? Mas não prejudica tanto, tá vendo aí? Então, é esta cor que eu estou usando aqui no meu cabelo. Daqui uns dias eu vou ter que já dar um retoquezinho de raiz, tá, pessoal? Então, para quem perguntou, tá aí. Algumas eu respondi falando só o nome da cor, mas é bom a gente mostrar a tinta, porque aí a pessoa já sabe qual tinta procurar, né, gente? É essa aqui, Soft Color da Vela, sem amônia, ok, gente? A cor Bordeaux Profundo 366. Então, gente, um grande beijo para vocês. Deem a opinião de vocês aí, que eu gosto muito de saber. Hype, comentem, dê o like, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!